Vamos à palavra de Deus, pegue a sua Bíblia, abra em Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18. E vamos ler os versos 19 e 20. Mateus 18, versos 19 e 20. Este texto diz: Também lhes digo que se dois de vocês concordarem aqui na terra a respeito de qualquer coisa que pedirem, meu Pai no céu os atenderá. Pois onde dois ou três se reúnem em meu nome, eu estou no meio deles. Amém? Hoje nós vamos falar sobre a disciplina da orientação. A disciplina da orientação. Ninguém ouve a Deus completamente sozinho. Nós somos da geração do Deus falou comigo. Antigamente isso não era bem assim. Antigamente as pessoas tinham um pouquinho mais aguçada essa disciplina da orientação, a qual nós estamos sendo chamados a voltar a ela. Muitas pessoas já se aproximaram de mim para dizer: pastor, Deus falou comigo, por exemplo, que eu tenho que mudar de igreja. E eu dizia: se Deus falou contigo, eu sou um Zé Mané. Eu não tenho nada que interferir se Deus falou com você. O problema, esse é só um exemplo. Já ouvi tantos outros Deus falou comigo que, porém, Deus não tinha falado nada. Mas a verdade, amados, é que esse é um problema que a igreja enfrenta. Se nós pensarmos sobre nossa vida espiritual, nossa vida cristã, uma das perguntas mais frequentes de qualquer crente é: como sei qual é a vontade de Deus para a minha vida? Como tomar a decisão certa sobre o casamento, sobre a vocação, sobre uma mudança, sobre um ministério? São perguntas que nos chamam a atenção em todo o tempo. Toda a literatura cristã sobre orientação divina que nós lemos, na maioria das vezes, trata essas perguntas de maneira exclusivista. Ela vai falar a respeito do eu, vai falar você. Porém, amados, nós precisamos compreender que Deus tem um outro formato de trabalhar com a igreja. Se nós pensarmos em como discernir os sinais, como ler as circunstâncias, como sentir a paz do Espírito, nós precisamos entender que Deus também trabalha no sistema do corpo. Nós vamos usar o termo corporativo aqui em algum momento, porém não é o corporativo empresarial, é o corporativo do corpo de Cristo, a igreja de Jesus, o organismo vivo. E nesse sentido, Foster, ele identifica algo que a maioria dos ensinos negligenciam de forma quase total, que é essa dimensão corporativa da orientação de Deus. Deus, ele não guia apenas indivíduos, ele guia comunidades. Deus é Deus das nações, Deus é Deus dos povos. É claro que Deus trata conosco no individual. É claro que Deus é detalhista. Eu, particularmente, houve até um tempo que eu era um pouco equivocado e eu pensava assim, Deus não se importa tanto com os detalhezinhos, mas Deus se importa. E foi só eu olhar para a minha própria vida, foi só eu olhar para o meu próprio trajeto que eu percebi que Deus se importa com detalhes. Deus, ele olha para nós e trabalha nos detalhes da nossa vida. Mas o que Deus está fazendo o tempo todo não é trabalhando nos nossos detalhes, ele está construindo o plano dele. Ele está executando a obra dele. E na execução da obra dele, ele está trabalhando com comunidades. Ele está trabalhando com povos, com nações. Ele está trabalhando com a igreja dele. É interessante que, quase chegando ao final das nossas disciplinas espirituais, não é coincidência desembocarmos exatamente aqui, numa visão de igreja como povo reunido sob o governo imediato do Espírito Santo. Percebe?
Então, depois de termos sido tão tratados nas diversas disciplinas, nós chegamos nesse momento em que o Senhor está nos chamando a uma volta ao controle do Espírito Santo para a igreja. E a igreja somos nós? Sim ou não? Nós somos a igreja? Obviamente que sim. Então, este é um tema urgente para o nosso contexto, porque na cultura que nós estamos inseridos, a cultura europeia, ela é profundamente marcada pelo individualismo. Lembra que eu falei recente sobre o ema, 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 cada um com seu problema? Ado, 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 cada um no seu? Essa é uma dinâmica do Satanás para a nossa geração. É uma dinâmica do inferno, porque Deus nunca estabeleceu esse princípio. Nós nascemos e Deus nos coloca numa família. Nós nascemos espiritualmente e Deus nos coloca numa igreja. Então, queridos, nós estamos nesse contexto em que a autonomia ela tem o valor mais alto e que até a fé ela tende a ser privatizada ao máximo. E a igreja que cresce nesse ambiente, ela corre o risco de produzir esse individualismo na linguagem espiritual. Então tome cuidado, diga para o seu irmão, tome cuidado. Porque nós não podemos ter cada um o seu Jesus pessoal. Hoje nós estamos num tempo em que as pessoas estão assim, não, mas na minha visão, eu leio o texto bíblico e digo, na minha visão, aí o outro lê e diz, não, mas na minha visão. E não existe a minha e a sua visão no texto bíblico. No texto bíblico só existe a visão, e é a visão do Espírito Santo. Nós não podemos ter cada um o nosso caminho. Nós não podemos ter cada um o seu discernimento privado. Não, mas aqui eu entendo conforme o cara que eu vi no podcast. Aqui eu entendo conforme o livro que eu li do fulano de tal. Isso não resolve os nossos problemas. O que nos resolve é um aprofundamento no contexto bíblico. E quando nós estamos vivendo com esse individualismo, nós nos fragmentamos em átomos religiosos isolados. Por isso, hoje nós estamos sendo convidados a voltarmos à visão genuína, que é uma visão diferenciada dessa. É uma visão bíblica, uma visão apostólica, que é mais exigente e, no fim, é muito mais libertadora. Por isso, a primeira coisa a compreendermos é essa lacuna do individualismo espiritual. Nós ouvimos muito sobre como Deus guia o indivíduo, mas ouvimos quase nada sobre como ele guia o corpo. Então, irmãos, Foster lhe diz assim, todo o ensino sobre a orientação divina em nosso século tem sido perceptivelmente deficiente quanto ao aspecto corporativo. Lembra que corporativo é o corpo de Cristo. Temos recebido excelente instrução sobre como Deus nos guia através da Escritura e através das circunstâncias e através das influências do Espírito sobre o coração do indivíduo. Mas pouco temos ouvido sobre como Deus guia por intermédio do seu povo, o corpo de Cristo. Sobre esse assunto, o silêncio é profundo. A questão é que esse silêncio ele não é neutro, ele tem consequências terríveis. Quando a orientação divina ela é tratada como exclusivamente individual, o crente fica vulnerável a 3 perigos. Primeiro perigo, confundir os seus próprios desejos com a voz de Deus, sem qualquer contrapeso externo que possa corrigir o auto-engano. Segundo engano, tomar decisões de grande impacto comunitário, vocação, casamento, missão, liderança, sem a sabedoria e o discernimento do corpo. E terceiro problema, isolar-se espiritualmente, perdendo a riqueza do que Deus quer revelar por meio dos outros membros do corpo de Cristo. Então, meus irmãos, esse individualismo que muitos estão seguindo, ele é, em parte, produto do individualismo ocidental e não necessariamente da teologia bíblica. A Bíblia não nos ensina esse modelo. O povo de Deus no Antigo Testamento, eles não se constituíam numa reunião dos indivíduos que por acaso iam na mesma direção. Eles eram o povo de Deus. Era o povo sobre o governo teocrático de Deus. Todos viram a nuvem. Todos viram a coluna de fogo. A orientação era coletiva, encarnada na experiência comum de um povo reunido. Então, vocês entendem o que está acontecendo até aqui?
Nós estamos percebendo que, ao contrário desse requisito de uma religião privada para cada um Jesus privado para cada um Deus que nós estamos trabalhando com ele individualmente, ele está trabalhando individualmente conosco, não é o grande plano de Deus. O grande plano de Deus somos nós. É nós, mano. O grande plano de Deus somos nós, percebe? Então isso que nós precisamos voltar a entender. A igreja primitiva, ela trabalhou de forma muito ampla a dimensão coletiva. Todos estavam juntos, todos se reuniam, perseveravam na comunhão, nas orações, na partilha. Então nós estamos olhando para esse tema hoje, mas não tratando de negar o valor do que Deus trata no nosso individual. E sim, nós precisamos trabalhar por isso. Nós precisamos buscar Deus individualmente, sermos autorresponsáveis pela nossa vida espiritual, precisamos aprender a ouvir Deus, porém nós não ouvimos Deus para um tratamento meramente individual. Nós ouvimos Deus em como podemos ser melhor para a comunidade. Nós ouvimos Deus em como podemos atuar melhor no nosso propósito, no nosso chamado coletivo. Então as Escrituras, elas estão cheias de exemplos de Deus falando a indivíduos, e nós claramente observamos que Deus falou com Abraão, Deus falou com Moisés, Deus falou com Paulo, Deus falou com todos os profetas. Mas tudo que ele falou com eles não era exatamente sobre a particularidade deles, percebe? Tudo que Deus falou com eles tratava de conduzi-los à missão, tratava de conduzi-los aos propósitos. Então esses homens, eles operam dentro das estruturas comunitárias e submetem a sua orientação ao discernimento dos outros. Mesmo aquilo que eles ouviam, que podia ser de cunho pessoal, de decisões pessoais, eles não diziam apenas, Deus falou comigo, então eu vou sair fazendo, e já era. Eles iam e colocavam para a aprovação dos irmãos. Eles colocavam para a aprovação da igreja. Então a orientação individual e a orientação corporativa, elas não são opostas, elas são complementares. E a igreja saudável, ela cultiva as duas. Então é importante que nós venhamos nos desenvolver na cultura do reino de Deus. E na cultura do reino, nós vamos ter o seguinte caminhar. Eu ouvi Deus. Estou certo que eu ouvi Deus. Então eu vou apresentar isso a pessoas maduras. Eu vou colocar isso diante de pessoas que estejam também alinhadas com Deus, para que isso possa ter uma comunhão, uma unidade. Então é diferente daquilo que eu disse quando as pessoas dizem assim, pastor, Deus falou comigo, mas ela não vem pedir um aconselhamento, ela não se aconselhou com ninguém, ela simplesmente vem fazer comunicação. Deus falou comigo e eu vou fazer. E tantas vezes eu vi que isso deu problema, tá bem? Então diga para o seu irmão, vigia. E fala para ele também, acorda em nome de Jesus, sai capeta, em nome de Jesus, todo inferno sai daqui. Vamos acordando aí, pessoal. Ei, acorda, tá bem? Porque é hora de acordar. Olha, o modelo bíblico, o que ele trata conosco? A igreja primitiva estabelece o governo do Espírito. É esse o padrão de Deus para as nossas vidas. A igreja apostólica, ela tomava suas decisões mais importantes em comunidade, sob a direção do Espírito. Você não vai ver eles tomando decisões particulares. Eles sendo enviados à missão, fazendo a obra, pregando o evangelho, simplesmente, Deus falou comigo, agora eu vou. E nós estamos vendo isso atualmente. As pessoas estão se desigrejando e dizendo, eu não preciso de igreja, eu não preciso da comunidade, não preciso de conselho, Deus fala comigo, eu busco a Deus na minha casa, aí eu ouço o meu guru conforme os comichões do meu ouvido lá na minha internet, e no dia que ele não está falando o que eu gosto, eu já troco para o outro, e eu vou fazer, porque Deus falou comigo. Deus falou comigo. E olha, você conhece, você já ouviu gente falando, Deus falou comigo, porque Deus falou comigo, porque eu tenho propósito, porque eu tenho chamado. Mas você vê aquela pessoa sempre na mesma. Nada muda. Porque não se submete ao conselho, não se submete à orientação, não se submete ao conhecimento bíblico. Então, nesse pensamento da igreja como comunidade, a igreja sob a direção do Espírito, é que nós temos esse texto de Mateus
18, 19 e 20. Se dois entre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Deus está dizendo, em todo o meu agir comunitário, precisa ter um concílio. Precisa ter uma informação coerente entre mais de uma pessoa. Então, quando Deus está falando com você algo, ele também vai falar com outro a mesma coisa. Nós temos muita tranquilidade com relação ao nosso ministério sempre, porque nós procuramos ouvir Deus e procuramos ouvir pessoas que estão falando também como voz de Deus, e sempre nós percebemos o alinhamento do que Deus está fazendo. Então, mesmo antes, no Brasil, nós estávamos ouvindo Deus nos falar algo sobre ser igreja, sobre ser cristão, sobre ser família de Deus, e nós íamos ouvir o que Deus estava falando também em outras igrejas. Igrejas idôneas, igrejas sérias, e nós chegávamos lá e percebíamos, estamos no caminho certo, estamos alinhados. Deus está falando a mesma coisa por aqui também. Então você vai notar que no percurso do movimento da igreja de Jesus, as igrejas sérias estarão sempre falando a mesma coisa nos mesmos momentos, porque a igreja de Jesus não é dividida. A igreja séria de Jesus, ela não é dirigida por estratégias e técnicas humanas, ela é dirigida pelo Espírito de Deus. Então a promessa de Jesus não é apenas sobre a oração em acordo, é sobre a capacidade de um povo reunido em seu nome, capaz de discernir a voz de Deus. Então alguém diz assim, pastor, nós estamos orando, e como diz o Giulio Avaronetti, e nós identificamos que nós vamos nos casar. Filho, que bênção! E o que Deus falou? Porque, amados, é muito fácil nós ouvirmos Deus tendenciosamente no rumo do que nós queremos. Mas, se nós colocarmos isso sob a orientação do Espírito, sob a orientação de pessoas maduras, nós vamos ter direções muito mais efetivas. Então guarde isso que eu vou voltar nesse assunto daqui a pouco. O Espírito Santo, ele é o superintendente da obra de Deus. Ele precisa ser consultado o tempo inteiro. Nós não podemos inventar uma moda, uma história, um trajeto e sair fazendo. Nós precisamos ouvir o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele utiliza o controle mútuo dos diferentes crentes para assegurar que quando seus corações estiverem em unidade, eles estarão em ritmo com as batidas do coração do Pai. Então, é a unidade dos corações diante de Deus que nos conduz à vontade do Senhor. E ela não é apenas agradável, ela é um meio de revelação. Então, quando nós começamos a conversar, começamos a falar, olha, estou percebendo que há uma direção do Espírito para nós, uma comunhão com o que Deus quer fazer, e aí isso vai caindo na graça. As pessoas vão compreendendo, elas vão entendendo. Então, essa semana, nós estávamos orando, eu estava ali orando, e aí a pastora estava orando lá em cima, a Thaís estava orando lá em Hermesinde, a Mirella estava orando lá, não lembro onde você estava, se você estava aqui ou você já estava em casa, estava por aqui, e aí o que acontece? Aí o Senhor, ele fala assim, olha, me busca, se apresenta diante de mim, eu vou derramar batismo, e aí há uma liberação da voz profética. Aí a irmã lá em Hermesinde, ela fala assim, eu estava sentindo a mesma coisa aqui. Aí a outra lá, aqui em Gaia também diz, eu estava percebendo, eu estava sentindo também uma presença muito forte. É a comunicação entre os santos. A identificação, o Espírito testifica quando algo é do Senhor. Amém? Tá bem? Então isso que nós estamos trabalhando para desenvolver nessa disciplina da orientação. Biblicamente, Atos 13 vai nos mostrar o chamado missionário nascendo de uma comunidade que orava. Então, Atos 13, versos 1 a 3, é um dos mais instrutivos atos sobre a orientação corporativa em todo o Novo Testamento. Nós temos a Paulo e Barnabé, eles recebem o chamado missionário, mas nesse momento, nesse ambiente, eles são levados a colocar isso sob o crivo da comunidade.
Eles não trabalham numa visão privada. Atos 13, 1 e 2 diz: ora, havia na igreja em Antioquia alguns profetas e mestres. E enquanto eles serviam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo. Quem que disse? Separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra os que tenho chamado. Veja que o chamado ele não cai sobre esses dois indivíduos isolados. Ele nasce no meio de uma comunidade preparada, que estava cultivando um ambiente, a disciplina da oração, a disciplina do jejum, a disciplina da adoração juntas. Então, meus irmãos, nós faríamos bem em incentivar grupos de pessoas dispostas a jejuar, orar e adorar juntas, até que tenham discernido a mente do Senhor e tenham ouvido o seu chamado. Amém? Então nós não podemos achar que qualquer pessoa também vai nos conduzir, vai nos orientar, vai ser voz de Deus para nós. Nós precisamos ter pessoas que estejam desenvolvendo a disciplina, as disciplinas espirituais, que estejam buscando a presença de Deus. Então nós estamos vivendo numa era em que as pessoas querem enviar missionários, por exemplo, com todos os seus métodos sofisticados de recrutamento, mas fazem avaliação pessoal, qual o seu perfil, qual é a característica que você tem, você combina com o país X, Y, Z, mas a dinâmica tem que ser totalmente diferente, a dinâmica tem que ser jejum, oração, consagração, e aí nós buscamos o Espírito Santo, e o Espírito Santo diz, eu quero você ali, eu quero você lá, eu quero você fazendo isso, eu quero você fazendo aquilo. Então é o Espírito que conduz toda a dinâmica de desenvolvimento da igreja. Ainda em Atos 15, nós observamos uma crise acontecendo, a questão da circuncisão dos gentios, que estava ameaçando dividir a igreja de forma irreparável. Então, nós estamos olhando para um momento em que havia um problema cultural, um problema teológico, um problema eclesiástico explosivo. Mas como eles resolveram isso? Não foi por uma autoridade individual que decretou a solução. Não foi alguém que chegou lá e disse, na minha visão é isso, nós vamos fazer isso e aquilo e acabou. Não. Eles fizeram um debate intenso, eles partilharam a experiência que tiveram anteriormente. Aí a palavra diz que Pedro falou sobre a experiência que ele teve com Cornélio. Depois, Tiago falou a conclusão que ele teve na base das Escrituras. E aí depois, Lucas, ele descreve o momento em que o Espírito de Deus fez silêncio no meio da Assembleia. E a conclusão foi formulada com uma das frases mais notáveis de toda a Bíblia. Atos 15, 28, que vai dizer assim, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Olha que tremendo, queridos. Vocês estão conseguindo acompanhar comigo? Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Muitas igrejas estão fazendo o que parece bem a nós, mas muito longe de fazer o que parece bem ao Espírito Santo. Agora é interessante notar também que nesse momento o texto deixa claro, e ele mostra para nós que não pareceu bem à maioria. Não pareceu bem ao líder mais influente, mas ao Espírito Santo e a nós. Amém? Esse é outro problema. Muitas igrejas estão sendo conduzidas por isso. O líder influente, ele que dirige, ele conduz, ele faz, ele toma as decisões. Então, o que for melhor para mim. E esse não é o padrão. Então, a autoridade da decisão, ela não repousou na hierarquia humana. Não repousou numa votação democrática. Nesse assunto, é importante nós entendermos, queridos, que voz do povo nunca será a voz de Deus. Amém? Nós estamos falando de um povo reunido pelo Espírito. Memorize esse termo. Isso vai ser tema das nossas conferências de avivamento, reunidos pelo Espírito. Está preparado em fazer os banners para nós? Conferência de avivamento, reunidos pelo Espírito. Porque Deus está convocando o seu povo para este tempo. Deus está convocando a sua igreja para este tempo de avivamento, de transformação, de milagres, sinais e prodígios.
Então entenda, queridos, que a igreja ela não é conduzida por votação democrática. A igreja tem um Deus. E esse Deus está no controle. Nós precisamos, como igreja, aprender a ouvir Deus e concordar com o que Deus está falando. Então, amigos e irmãos, a autoridade, ela repousa na unidade produzida pelo Espírito no meio de um povo que busca genuinamente ouvir a voz de Deus. Então, o ponto culminante do livro dos Atos, não apenas como vitória sobre um problema, mas como vitória de um método de resolver problemas, é ouvir Deus. Vamos aprender a ouvir Deus, e não apenas sozinhos. Vamos ouvir Deus juntos, porque nós vamos ter que praticar isso. Nós vamos ter que colocar isso em prática. Deus está nos chamando para isso. Então, como que isso vai funcionar, pastor? Isso vai funcionar da seguinte forma: decisões que nós tenhamos que tomar de grande impacto na nossa vida, nós os reunimos. Nós os reunimos. E vamos fazer um tempo de oração. Então, quando a Mirella fala assim, pastor, decidi, estou ouvindo Deus e eu acho que eu vou casar. Espera aí, Mirella, não é assim. Quem falou isso com você? Não que perceba, meus irmãos, aqui vai parecer, então nós vamos ser dominadores. Não, esse é o grande problema da disciplina da orientação. Não é isso. Não é ser dominador. Não somos dono da vida de ninguém. Longe disso. Mas é falar, filha Mirella, vem aqui. Vamos chamar todos? Vamos chamar o pai, a mãe, primeira instância. Porque eles têm que estar orando por isso. Mas meu pai nem é crente, vamos supor depois. Meu pai nem é crente. Chama ele do mesmo jeito. Vem aqui, nós vamos orar, porque a Mirella está a fim de tomar uma decisão muito importante para a vida dela, que é o seu casamento. E é uma unidade que ninguém mais pode separar. Sim ou não, Mirella, não é verdade? Então o que nós vamos fazer? Vamos colocar isso diante do Altíssimo? Vamos orar? Então quem é o indivíduo? Então chama o José lá, vem José. Não, outro José não, José já é meu pai. Chama o Manuel. Ô Manuel, vem para cá. Vem cá, Manuel. Vai casar, é Manuel e Mirella, MM, olha lá. Manuel e Mirella. Aí o que acontece? Olha só, queridos irmãos, vamos orar juntos aqui. Senhor, nós estamos cuidando da Mirella, nós estamos cuidando também do Manuel, e nós queremos que o Senhor traga a sua revelação sobre isso. Vamos colocar os pontos em oração. Oramos uma vez, oramos 2, 3, 4, 5, e Deus vai nos dar concordância nisso. E, queridos irmãos, esse é só um exemplo, pode ser outros tipos de situações. E pode ser que nós vamos chegar no momento de dizer, Mirella, nós estamos chegando ao consentimento de que Deus não está nesse negócio. Olha como Ele está te tratando. No percurso das nossas orações, olha o que Ele fez, olha o que Ele deixou de fazer. Olha, está percebendo? Compreendem, meus irmãos? E o que vai pairar? Uma unidade do Espírito. Meus irmãos, o segredo para a gente não errar mais é sermos interdependentes no Espírito Santo. A Bíblia diz, na multidão dos conselheiros há sabedoria. Há as informações, vamos colocar seculares, trabalha hoje com um conceito chamado mente mestra. Mastermind, já ouviram falar disso? O que é mastermind? São pessoas que se reúnem para debater os assuntos e as decisões. E ali é trabalhado os famosos brainstorming. Lembram desse termo? Alguém já ouviu falar de brainstorming? Tempestade de ideias. E ali a gente vai conversando, vai falando, submetendo tudo em oração e jejum ao crivo do Espírito Santo. Então, o mínimo que nós precisamos começar a fazer é apresentar as nossas demandas. Tem o grupo da igreja, irmãos, preciso tomar uma decisão. Orem por mim, me ajudem. Não tome decisões solitárias, porque uma decisão sua errada no meio da comunidade prejudica também a comunidade. Sabia disso? É isso. Se um irmão da nossa comunidade vira caloteiro, ele mancha o nome da comunidade.
Se uma família se dissolve no meio da nossa comunidade, a nossa comunidade fica adoecida. Se um irmão no nosso meio estiver enfermo, a nossa comunidade está nesse enfrentamento juntos. Percebe? Faz sentido ou não faz sentido? Então nós precisamos trabalhar a visão que Cristo deu para o seu povo, e a visão é corpo. É corpo, não são membros isolados. É por isso que tem muitos sofrendo. É por isso que tem muitos tendo sua vida e seu ministério, seu chamado e sua jornada de propósito boicotados, porque não aprendem a viver a comunidade. Eu decido, eu faço. Não, eu nunca preciso de ninguém. Eu tomo minhas decisões, eu sei como que eu faço, eu já sou velho nesse negócio. Querido, por isso que você é um velho sem resultado. Por isso que você é um crente antigo sem frutificação. Então, meus irmãos, nós precisamos recuperar essa metodologia. Nós precisamos voltar a isso. E todos nós sabemos que nós, no íntimo do nosso ser, minimamente todos nós quereríamos ter tido um pai que nós pudéssemos chegar para ele e falar assim, pai, eu estou pensando em fazer isso, e que ele fosse alguém instruído pelo Espírito, não é? Eu queria fazer isso, o que o senhor acha? Todos nós gostaríamos de ter alguém para chegar e dizer, olha, estou pensando em fazer isso, como que você observa isso? Pessoas de Deus, que têm discernimento do Espírito, é um diretor espiritual, nós vamos falar sobre isso ainda. Agora, que nós entendemos, estamos nos aprofundando na importância dessa forma, dessa disciplina, nós precisamos compreender a prática disso, as formas concretas de orientação corporativa, apesar de que eu já estou aqui antecipando. Então nós precisamos entender que a orientação em comunidade, ela não é teoria, ela tem formas práticas que podem ser cultivadas. E nós não podemos trabalhar com essa visão com ideais utópicos, mas práticas que a comunidade real tem exercido e tem encontrado resultados que são aplicáveis para o tempo de hoje. No livro, Foster ele vai dar o exemplo de Francisco de Assis. Quem ouviu falar dele já? É ele mesmo. Ele estava em grande agonia de dúvida sobre se deveria dedicar-se à contemplação ou à pregação. Olha aí, o que você acha que Deus vai responder para ele? Se vocês colocarem assim e falar assim, Deus, eu devo me colocar em um monastério e ficar lá, aleluia, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Ou eu devo sair pela terra e dizendo, o Senhor é Deus, Jesus te ama, vem para a salvação. O que você acha que ele responderia? Hoje para nós é muito claro, mas o Francisco não tinha essa convicção. E aí ele vai e busca 2 conselheiros e chama eles para oração. E quando a resposta vem, os 2 vêm e diz, em momentos separados, eles dizem assim, olha, Deus quer você pregando. Uau! E aí ele fala assim, então vou fazer isso agora. E ele sai anunciando a palavra de Deus. Ele recebe isso como instrução divina. Ele tinha isso pré-organizado no seu interior. Mas ele buscou a orientação de pessoas que estavam também em condição para lhe dar uma diretriz efetiva. E quando nós fazemos isso, mesmo sabendo que Deus falou conosco, é um ato de humildade, meus irmãos. É um ato de discernimento buscar as outras pessoas e ter confirmação da parte de Deus. É importante para nós, porque a palavra diz também que enganoso mais que todas as coisas é o coração do homem. Então, muitas vezes, nós podemos estar sinceramente enganados, genuinamente enganados. Não que nós queiramos fazer a coisa errada, mas estamos achando que tem que ser assim. Mas quando nós encontramos um grupo, quando nós encontramos pessoas, quando nós encontramos alguém para orar junto conosco, o discernimento vem. O conselho de sabedoria vem. Há um outro exemplo que é tratado aqui como prática, que são o que Foster vai chamar de reuniões de esclarecimento. É basicamente esse formato que eu acabei de citar aqui para vocês. Então nós apresentamos uma demanda, apresentamos uma situação e reunimos um povo que ora, um povo que busca a presença, um povo que jejua, um povo que clama a Deus para pedir essas informações de forma objetiva. Deus, então eu estou sentindo no meu coração que eu devo casar, que essa é a pessoa certa. Nós vamos conversar sobre isso então. Vamos colocar isso em oração. Ah, Deus, eu estou entendendo que eu preciso fazer uma mudança de trabalho e de profissão. É um momento
de transição e eu estou sentindo isso, vamos colocar isso debaixo da orientação do corpo de Cristo. Porque tudo que você é envolve o corpo de Cristo. Então nós precisamos aprender a voltar para essa disciplina da orientação. Então esse modelo ele pode ser adaptado para múltiplas situações. Discernimento vocacional, decisões matrimoniais, chamados missionários, transições de vida. Então essa é uma condição essencial que tenha o grupo buscando a Deus, orando, jejuando, tendo discernimento, tendo clareza, percebe? Agora tem as decisões comunitárias sob a guia do Espírito Santo. E aqui, Foster ele vai citar um exemplo que é um dos mais poderosos e talvez uma das informações mais extraordinárias que a gente vai encontrar aqui para esse capítulo. Ele cita o exemplo histórico da prática de manutenção de escravos. E aí, em uma reunião anual dos Quakers, em 1758, em que John Woolman e outros discerniam juntos a vontade de Deus sobre a escravidão, Woolman permaneceu em silêncio durante várias sessões com a cabeça curvada e olhos lacrimejantes. Por fim, levantou-se e falou com uma autoridade espiritual que não vinha de posição ou argumento, mas de uma alma que havia estado diante de Deus. O conselho fundiu-se em unidade e tomou a decisão histórica de abolir a escravidão do seu meio anos antes de qualquer legislação civil. Olha aí. Então note que o que era regulamentado, o que era organizado socialmente, eles não conseguiam compreender como uma demanda divina. E eles buscam a Deus a respeito disso. E Deus trabalha de uma forma tão poderosa. Então, amados irmãos, nós observamos que quando eles buscaram ao Senhor, esse homem foi tomado por tanta reverência diante do assunto, que trouxe clareza para todos os demais. Então, John Greeley, ele considerou aquelas sessões como uma das mais importantes convocações religiosas na história da igreja. O que as tornou assim não foi a habilidade retórica de uma, nem a autoridade institucional dos presentes, mas a unidade produzida pelo Espírito Santo num povo que renunciou à regra da maioria e buscou o consenso divino. Então lembre-se, mais uma vez eu digo, a voz do povo não é a voz de Deus. Existem muitas coisas que Deus está buscando tratar, que Deus está buscando resolver no nosso contexto e que Ele está chamando a igreja para que se levante. Ele está levantando a igreja para que se coloque genuinamente em posição de intervenção naquilo que está transgredindo a sociedade. Então lembre-se que unidade, e não a regra da maioria, é o princípio da orientação corporativa. Unidade, não a maioria, percebe? Então a unidade que é concedida pelo Espírito ultrapassa o mero acordo. É a percepção de que ouvimos a voz de Deus, todos juntos. Todos ouvimos, todos percebemos. Então, na expressão, na palavra daquele homem, naquele concílio, todos conseguiram perceber a voz de Deus através do quebrantamento daquele homem. Então, isso que nós precisamos voltar a ter. Queridos, agora nós passamos para a questão do diretor espiritual para isso e os limites da orientação corporativa. Nós precisamos compreender isso de forma muito saudável. Então, um ancião que nos acompanha na jornada interior e as salvaguardas de toda orientação comunitária precisa. Eu sempre defendi uma coisa. Eu sou amante do princípio de discipulado. Eu amo o princípio de discipulado. E eu já cheguei a ter tempo de dizer que eu prefiro estar em um ambiente com uma pessoa, ajudando ela espiritualmente, discipulando, aí já um crente mesmo, do que pregando para muitas pessoas. E essa disciplina da orientação, ela envolve esse viés do discipulador, do discipulado. E eu sempre fui muito, mas muito defensor de que a igreja, principalmente a igreja,
tivesse no seu contexto pessoas de maior sabedoria, de maior experiência, discipulando pessoas de menor experiência. Mas não apenas na visão do discipulado 1 a 1. Então vamos pegar, por exemplo, que nós temos uma missionária Ana, que nós temos uma missionária Cida, que nós temos uma missionária Helena, por exemplo. Vou pegar essas por enquanto, que você está um pouquinho mais velha que elas, então vou deixar elas por enquanto. São mulheres que têm muita informação de sabedoria, têm experiências. Essas mulheres precisam, no contexto de igreja, se reunir com as mais novinhas, uma vez por mês, pelo menos, e contar a experiência. Fazer bolinho, tomar chazinho e conversar. Dizer, minha filha, não faça desse jeito. Vovó fez assim e se deu mal. Esse tipo de conversa de vovó. Vocês estão entendendo? Mas com autoridade espiritual. Percebe? Temos que ter homens também, vovôs espirituais, que vão juntar os mais novos e falar assim, vem cá, moleque, vem cá que eu vou te contar umas histórias. Lá em 1958, eu estava fazendo isso e eu me dei mal. Eu estou vendo que tu está indo no mesmo caminho, rapaz. Para de fazer isso. Verdadeiros puxões de orelha. Esse de 1958 era o Felipe, não eu, claro. O Felipe e o Fidelis, a dupla dinâmica. O pior é que aqui dá tudo, da dupla, da trio, né? Felipe, Fidelis e Fernando. Meu Deus, é uma... Então, queridos, os Fs, os 3 Fs. Então veja, amados, estão entendendo? Eu gosto disso e creio que a igreja é feita assim. A palavra mostra que o discipulado judaico era assim. Era alguém caminhando com um menino, inculcando nele as palavras o tempo inteiro. Alguém de maior sabedoria. Alguém de maior experiência. Então disso que se trata, um diretor espiritual para a disciplina da orientação. Então nós precisamos recuperar isso. Nós precisamos recuperar a igreja família. A igreja família é isso, que se senta à mesa e chama para conversa. Sim ou não? Amém ou não amém? Então, além da orientação corporativa em grupo, nós temos essa forma mais íntima e continuada de orientação associada, que é do diretor espiritual. Na Idade Média, diz que nem mesmo os maiores santos tentaram as profundezas da jornada interior sem a ajuda de um diretor espiritual. Agora, hoje, o conceito é mal interpretado nas igrejas. E a sua ausência é uma tragédia. Então, nós precisamos levantar discipuladores. Nós precisamos ser, você pai que está aqui nessa hora, nós precisamos ser pais para os que não tiveram. Nós precisamos ser mães para os que não têm, não tiveram. Nós precisamos. Percebe? Queridos, foi dessa dinâmica, foi desse contexto, e não daquele contexto doentio que formularam no Brasil há tempos atrás, e até no mundo, com o conceito de discipulado, um discipulado opressivo, que obrigavam as pessoas a chamarem os pastores de pai e de mãe. Mas nesse contexto, eu sempre disse, em Bragança Paulista, eu dizia, eu quero ser para todos os órfãos um pai. Um pai. Foi desse contexto que alguns começaram a nos chamar de paizão, mãezona, não do contexto doentio de, eu imponho isso, eu sou seu pai espiritual, nada disso. Nada disso. Hoje nós tomamos até muito cuidado com isso. Mas todas as pessoas que nós temos que nos tratam dessa forma, cresceram debaixo do nosso ministério. Por quê? Porque nós cuidamos como o apóstolo Paulo cuidava do Timóteo. Como um pai cuidando do filho, como alguém que se colocou em posição de ser uma direção espiritual na vida deles, orar em concordância com eles, buscar a presença de Deus. Então, quando nós não temos esse ambiente, nós estamos sofrendo. Por isso nós precisamos de diretores espirituais. Então,
No nosso tempo virou um discipulador, mas no tempo que Foster estava escrevendo, lá em 1978, ele está falando de diretor espiritual. E o que é um diretor espiritual, um discipulador? Não é um superior hierárquico. Um discipulador ele não é um superior hierárquico. Não é um terapeuta. Não é um pastor com autoridade sobre a vida do outro. Mas é um instrumento de Deus para abrir o caminho ao ensino interior do Espírito Santo. Sua função é pura e simplesmente carismática. Ele guia somente pela força de sua própria santidade. É o relacionamento de um conselheiro com um amigo, de alguém que avançou mais na jornada interior e pode acompanhar com sabedoria quem está a aprender a andar. Há 2 semanas atrás nós recebemos um chamado, um dos nossos discípulos, que nos trata como pai e mãe. E ele diz, nós estamos enfrentando uma diversidade aqui na igreja que nós estamos tendo um problema, Y, X e Z. E então eu olhei para eles e disse assim, eu não posso resolver nada com vocês sobre isso, eu não posso falar nada com vocês, vocês estão apresentando isso para mim agora. Porém, eu vou pedir para vocês que nós voltemos na semana que vem e nós vamos ter, durante essa semana, um período de oração sobre o assunto. E vamos orar sobre isso. Mas eu quero perguntar algumas coisas para vocês, para que vocês subsidiem a orientação de vocês. E eu perguntei, pergunta A, pergunta B, pergunta C, pergunta D. Pensem sobre isso enquanto vocês oram. Porque o único discernimento que eu tive naquele momento foi de fazer essas perguntas. Uma semana depois voltamos no online e estávamos conversando. E então ele disse assim, paizão, as perguntas que o Senhor nos fez trouxe imensa clareza para nós. Nós procuramos responder as perguntas durante a semana e em meio às nossas orações. E nas perguntas, nós identificamos onde nós estávamos errando, o que nós estávamos olhando de forma equivocada, percebe? Então, só o tratamento de ter ouvido, chamados à oração e incentivados com questionamentos, trouxe clareza do Espírito Santo. Eles disseram, vamos continuar fazendo isso, aquilo outro, vamos fazer diferente aquilo outro. Porque alguém orientou. Agora, se não orienta, se não tem direção, se não tem questionamento, se não tem pergunta, se não tem oração, você cai no erro. Então, queridos irmãos, nós estamos falando de alguém que acompanha com sabedoria quem está a aprender os primeiros passos, os primeiros caminhos. Então, nos tempos antigos, não sei se vocês já ouviram falar dos padres do deserto, eles foram os primeiros grandes diretores espirituais da história cristã. Então, as pessoas elas percorriam quilômetros no deserto apenas para ouvir uma breve palavra de salvação. Uma frase que resumia a vontade e o juízo de Deus para a sua situação específica. Então a autoridade dessas palavras, elas não vinham do título ou das posições, vinha da santidade vivida de quem as pronunciava. Então quando você tem a oportunidade de ter alguém na sua vida para simplesmente trazer uma palavra, uma reflexão divina, o que hoje muitas vezes inclusive é até desprezado, porque as pessoas estão nessa linha, Deus fala comigo, eu não preciso disso, você está errado. Biblicamente você está errado. Pensando dessa forma, você está errado. Então, ter um diretor espiritual é como ter um pai espiritual que gerou a vida perfeita na sua própria alma e que agora transfere a vida, e não é a vida pessoal, é a vida de Deus. O que é um discipulador? É aquele que transfere a vida de Deus para o outro. É aquilo que eu tenho aprendido com Deus, é o que eu tenho vivido com Deus. Não é na minha visão, na minha ótica. Não é isso. Nem na minha experiência. Também não. Mas olha, eu vivi algo parecido como isso. Eu aprendi na Bíblia isso. Eu mostro para você isso. Os resultados que eu tive foram esses. Pensa sobre isso. Isso é ser um discipulador. É alguém que aprendeu algo a mais já na trajetória e é capaz de ensinar o outro. Então, meus irmãos, Thomas Merton ele vai dizer exatamente isso, que o diretor espiritual é um pai espiritual que gerou a vida perfeita na alma do seu discípulo, antes de tudo, mediante suas instruções, mas também por sua oração, sua santidade e seu exemplo. A melhor forma de discipular é vida na vida. E o que é vida na vida?
É exemplo. É exemplo. A melhor forma de discipular não é quando eu, por exemplo, sento lá com o Felipe, falo, Felipe, vamos estudar a Bíblia aqui, vamos ler um livro juntos, vamos conversar sobre isso, vamos falar sobre aquilo. Mas o melhor discipulado é quando o Felipe está andando comigo. É quando ele está me olhando nos meus comportamentos. É quando ele está vendo o meu procedimento com a esposa, os filhos, com as pessoas. É o melhor, é o melhor. Eu recebi agora mesmo um pastor, amigo, irmão, que quando nós fomos sair da igreja na Vila Industrial, nós queríamos que ele conduzisse, nós enxergávamos o ministério pastoral nele. Ele já estava sendo indicado a presbítero e nós entendíamos que ele poderia seguir com a igreja, mas não aceitaram a nossa diretriz naquele momento. E levou um tempo a mais, e ele foi então consagrado a pastor. E depois de consagrado a pastor, agora, por esses dias, ele está comemorando 10 anos de consagração pastoral. Há um ou 2 anos atrás, provavelmente 2 anos atrás, ele assumiu uma igreja. A igreja está bombando, está fluindo, está indo muito bem. E ele coube aqui, eu lembrei agora, eu nem estava no script, mas ele escreveu aqui: obrigado por cada palavra de ensino que o Senhor me deu, obrigado por cada bronca que recebi do Senhor para me corrigir, por cada conselho, mesmo às vezes cansado, o Senhor parou para me aconselhar, obrigado por cada oração pela minha vida e por minha família, o que o Senhor fez. Tenha certeza que o que carrego cada uma dessas lembranças de cada ação do Senhor em prol desta ovelha em meu coração. Se cheguei, se conquistei, se me tornei o que sou hoje, é porque sempre tive um pastor em minha vida, pastor Fernando Bacaro. Pastor, que Deus continue te abençoando a cada dia mais e mais, te fortalecendo, suprindo todas as necessidades. O Senhor é um exemplo de pastor, de pai, de esposo para muita gente. Pode ter certeza, a recompensa do céu vem, porque o amor nunca fica infrutífero. E tudo que o Senhor está fazendo, ou já fez, sempre foi com muito amor. E aí ele se lembrou, porque também é um e diz: Feliz Dia do Pastor. Uau, olha só. Então, queridos, veja, esse tipo de informação que nós carregamos com alguém que de 20 anos atrás, esse aqui é um irmão que tem um relacionamento com a gente de 20 anos atrás. E 20 anos se passam, ele continua enxergando a mesma dinâmica de alguém maduro na vida espiritual. É isso que Deus está buscando. É essa igreja que precisa se manifestar para esse tempo. É essa igreja que vai, como eu disse, homens e mulheres se assentar à mesa com os nossos jovens, adolescentes, e vai instruí-los para uma vida espiritual que faça sentido. Por isso, nós precisamos voltar a essa disciplina da orientação, aonde um crente mais experiente está cuidando de um mais novo. Um presbítero que investe regularmente no discernimento de um líder emergente, uma relação de acompanhamento entre dois irmãos maduros que se rendem mutuamente à direção do Espírito. E aí, alguém disse assim: se você não pode ouvir a seu irmão, não pode ouvir ao Espírito Santo. Ai, que interessante. Se eu não sou capaz de ouvir o que o meu irmão está dizendo, eu não estou ouvindo o Espírito Santo. Percebe? Agora sim, para que em tudo nós tenhamos equilíbrio, nós precisamos tomar cuidados. Diga aí para o seu irmão: tome cuidado. Porque assim como nós falamos em outras disciplinas, nós precisamos ser equilibrados. E nós não podemos ir confiando a nossa história, a nossa jornada, em pessoas que nós não temos certeza de caráter, certeza de vida com Deus. Então, Foster, ele não romantiza essa orientação corporativa. Ele declara, ele nomeia com clareza os seus perigos. E o mais sério é a manipulação e o controle. Esse é o mais problemático. É o mais problemático. Então, vigie para que tudo seja conduzido pelo Espírito Santo. Porque quando a orientação associada ela degenera num mecanismo pelo qual o grupo impõe a sua vontade sobre o indivíduo, ela deixa de ser um ministério de libertação e torna-se uma forma de abuso espiritual. E sobre abuso espiritual nós já conversamos na disciplina da submissão. E ela acontece aqui também na disciplina da orientação. Então, eu tenho um grupo, eu seduzo aquele grupo, eu conduzo aquele grupo, eu faço aquele grupo falar só a minha linguagem, e aí nós massacramos o resto do grupo. Entende? Não é isso. É a comunidade dos santos ouvindo a mesma voz, ouvindo o Espírito Santo,
Não há hierarquias nesse processo. Há um povo, há uma igreja reunida buscando a presença de Deus, para que a voz de Deus se faça ouvida. Isaías 42:3 está escrito: não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Isso indicando que o método de Jesus não é esmagar o fraco. O método de Jesus não é apagar a menor esperança. Por isso, qualquer forma de orientação corporativa que humilha, que constranja, que suprima a vitalidade espiritual do indivíduo, não está operando com um Espírito Santo. Está operando com um espírito equivocado, um espírito errado, um espírito independente. Então, cuidado, queridos, cuidado. Nós precisamos sempre estar baseados na Escritura em primeira instância. Toda forma de orientação, de direção, de conselho, de discipulado, começa na palavra de Deus, porque nós não estamos impondo, mostrando, transferindo para a vida do outro nossas metodologias, nosso pensamento, o meu jeito de pensar, a minha filosofia. Não, é a palavra de Deus que coordena tudo, que orienta tudo, porque a orientação corporativa, ela nunca pode conduzir em oposição à palavra escrita de Deus. Lembre-se disso. Qualquer direção que alguém te der e que não seja correspondente à palavra de Deus, descarte, jogue fora, tá bem? Então, o espírito que inspira o discernimento comunitário é o mesmo espírito que inspirou as escrituras. Então, ele não vai combater o que ele mesmo já disse em outro momento. Ele não vai contradizer a si mesmo. Agora, a segunda questão de proteção sobre a disciplina da orientação, além da palavra de Deus, é o espírito de amor. É o amor, queridos. Então, toda decisão tomada em comunidade deve ser envolvida por uma graça que cuida, que aguarda, que respeita a pessoa. E aí Foster ele descreve uma reunião de 200 pessoas em que um membro discordante disse algo notável ao grupo. Olha quando o Espírito está atuando. Até quem discorda, discorda com categoria. E ele disse assim: não acho certo este curso de ação. Todos tinham discernido dessa forma, mas ele não. Mas ele disse assim: não acho certo este curso de ação, mas espero que os restantes do grupo me amem o suficiente para trabalhar comigo até que eu tenha o mesmo senso de direção de Deus que vocês têm, ou até que Deus nos abra outro caminho. Uau! Que maturidade, não é? Então aqui, queridos, está o que o Espírito Santo faz. O que o Espírito Santo está conduzindo não tem briga, não tem mágoa, rancor, não tem intriga. Mesmo quem não está concordando ainda vai dizer: irmãos, agora eu virei o foco desse negócio, ore por mim, para que eu entenda, para que eu concorde, para que eu compreenda. Então, amados, esse é um modelo de maturidade espiritual. É um modelo que muitos não conseguem perceber. Então nós precisamos confiar no processo comunitário sustentado pelo amor. Deus vai responder com clareza o que é necessário. Deus vai trabalhar no conselho daqueles que são filhos dele. E o que houver discordante vai pipocar, percebe? Vai pipocar. O que for das trevas, o que for do inferno, não prevalece no ambiente cheio de Bíblia e cheio de amor. Então nós precisamos manter a nossa atenção para isso. Nós precisamos responder com ternura, mesmo aos que, em momentos como esse, se tornam discordantes. Então pequenos grupos formam-se para ouvir, orar e acompanhar. Chega-se a uma decisão unida, comum. Então nós precisamos ter essa forma de atividade. Nós precisamos ter um grande apreço pela forma em que os cristãos devem preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Que nós vivamos essa realidade, queridos irmãos. Sejamos igreja genuína. Eu vou ser sincero com vocês. Eu nunca ministrei esta série. Eu disse para vocês, eu li este livro há muitos anos.
E o Senhor me deu estratégias de condução da igreja, a forma dele, o agir dele, de formas extraordinárias durante muito tempo. Mas agora, aqui, para mim e para você, Deus nos trouxe essa série que tem uma profundidade que tem me impactado, verdade. Tem mexido com as minhas estruturas. Mas não porque elas não existissem, mas porque está dizendo é hora de aprofundar. Em tudo que eu já plantei na sua vida, tudo que eu já coloquei como sementes, é hora de você aprofundar, e essas disciplinas espirituais trouxeram para nós isso. Se nós estivermos aplicando cada uma dessas disciplinas, nós não precisamos de mais estratégia nenhuma para crescimento de igreja, não precisamos de estratégia nenhuma para mais nada, está tudo contido aqui. Eu até disse para os irmãos que isso aqui deve virar para nós um modelo de discipulado para novos membros da igreja. Quem entrar tem que passar por essas lições aqui. Vocês concordam? Sim ou não? Vamos fazer o conselho aqui. Devemos ou não devemos? Tem unidade do Espírito nisso? Porque, amados, isso aqui está nos despertando para a grandeza do que Deus quer fazer neste tempo. Então nós podemos terminar esta ministração, mas não a série ainda, porque o grande finale é na terça-feira. Então não perca, terça-feira às 20, nós estamos aqui falando exatamente sobre a disciplina da celebração. Então é dia de celebrar. Vocês já vão ter tomado café, comido uma carninha, e à noite ainda vai celebrar na ministração. Então, nesse capítulo, Foster ele vai encerrando toda a série de disciplinas associadas com uma visão que é profética e pastoral. Ele descreve o que seria uma igreja genuinamente guiada pelo Espírito. E ele diz o seguinte: uma comunidade compassiva, corporificando a lei do amor, conforme vista em Jesus Cristo. Seria um obediente exército do Cordeiro de Deus, vivendo sob as disciplinas espirituais. Uma comunidade no processo total de transformação de dentro para fora. Um povo decidido a viver as exigências do evangelho em um mundo secular. Seriam ternamente agressivos, mansamente poderosos. Molde raro e apostólico constituiriam uma nova reunião do povo de Deus. Veja os paradoxos. Ternamente agressivos e mansamente poderosos. E é exatamente esse o paradoxo do evangelho. Uma igreja que sabe dobrar os joelhos juntos antes de tomar uma decisão. Que ouve o irmão antes de ouvir a maioria. Que busca a mente de Cristo antes de agir pelo impulso individual. Que tem diretores espirituais, reuniões de discernimento e a humildade de dizer: sozinho não ouço completamente. Esse é o convite que está nos sendo feito, queridos irmãos. As disciplinas espirituais, meditação, oração, jejum, estudo, simplicidade, solitude, submissão, serviço, confissão e adoração, não são jamais práticas individuais de aperfeiçoamento pessoal. São o caminho pelo qual um povo se forma. Um povo que conhece a voz do seu pastor, que age com a autoridade que vem da unidade no espírito e que vive, mesmo em contextos seculares, mesmo na diáspora, mesmo às margens da Europa, como comunidade do reino. Paulo orou assim pela igreja de Éfeso, e a oração continua sendo a mais adequada conclusão para tudo o que estudamos juntos. Efésios 3, 16 a 19. Que ele vos dê, segundo as riquezas da sua glória, o poder de ser fortalecidos pelo seu Espírito no homem interior. Que Cristo habite, pela fé, nos vossos corações, a fim de que, arraigados e fundados em amor, possais compreender com todos os santos qual a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Que Deus, o Todo-Poderoso, reúna esse povo e que faça aqui também, que faça agora aqui no Porto também. Para esses próximos dias, identifique uma decisão importante que está a enfrentar, vocacional,
relacional, ministerial, e que tem carregado principalmente sozinho. Considere seriamente compartilhar, convidar 2 ou 3 irmãos e irmãs de confiança para buscar juntos a mente de Deus sobre ela. Não para pedir opinião, para orar e discernir em comunidade. Segundo, pense em alguém na sua vida, um pastor, um irmão mais experiente, um mentor espiritual, a quem poderia pedir que caminhasse com você de forma mais intencional na jornada interior. Ore durante essa semana pela coragem de fazer esse pedido e pela humildade de receber orientação. E aí nós temos até uma direção possível para a nossa próxima célula. Na próxima reunião da sua célula, propõe abrir um momento de silêncio e oração coletiva antes de qualquer decisão a ser tomada. Pratique perguntar juntos o que o Espírito está dizendo ao nosso grupo sobre isso, em vez de ir diretamente para o debate. A disciplina da orientação está nos chamando de volta às veredas antigas, ao que Deus quer de nós. Deus quer que nós sejamos corpo. Deus quer que você tenha alguém ajudando você continuamente no seu processo de avanço e desenvolvimento espiritual. Vamos orar, queridos? Fique de pé e tome decisões na presença do Senhor neste instante. Pai Santo e